E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá, seja bem-vindo ao Leituras Conectivas, um programa feito por quem gosta de livro para quem gosta de livros. Um programa que tem como propósito trazer insights para você viver de maneira melhor, mais ágil e mais inteligente. O Leituras Conectivas é um programa onde a gente faz a apresentação de 2 livros, seguido de debates. Os livros têm uma conexão entre si e hoje nós temos a honra de matar um pouquinho da saudade de Fred Alecrim e Gustavo Diógenes, que vão nos brindar com os livros Porque Todo Mundo é um Hipócrita e O Trabalho Não Precisa Ser uma Loucura. Nós demos o título provocativo ao evento de hoje de Seja Hipócrita, mas não seja louco. O Fred Alecrim é um empreendedor, escritor e mentor, além de um grande parceiro, amigo e uma pessoa a quem eu devoto muita admiração e respeito. É autor dos livros O Algo Mais, Movimentação, Cura Empresarial e o mais recente, Pare de Vender Assim. É cofundador do Credere e ativador de movimentos no Algo Mais Capacitoria Empresarial. Fred Alecrim, meu amigo, grande satisfação em ter você hoje aqui conosco. Boa noite, Dr. Kleber, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todo mundo que está aí em mais uma edição desse projeto que eu amo, um dos meus preferidos, que é o Leituras Conectivas. Então, toda vez que o Kleber me procura para saber se eu tenho uma agenda, tem que ter, né? Então, muito obrigado, Kleber. E vamos falar um pouquinho aí do It Doesn't Have to Be Crazy at Work, ou seja, o trabalho não precisa ser uma loucura. Será que você concorda com isso? Então, para a gente começar, vamos ver a visão aí dos nossos queridos autores, né, Kleber? Nós vamos ver um pouquinho sobre o David Haussmann e o Jason Fried. Piada interna. Esse é o Fred, viu? O Gustavo, gente. Gustavo é um outro grande amigo, parceiro, colega. Gustavo é administrador e empreendedor, fundador da Evolux e da Diginet, uma das empresas pioneiras da internet no Brasil, e é um entusiasta por conhecimento, inovação, educação e empreendedorismo. Gustavo e Fred são 2 dos maiores devotos de livros que eu conheci na minha vida. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Kleber. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui mais uma vez. Como sempre, quando quiser e quando precisar, isso aqui é quase uma religião, vale muito a pena. Livros e conhecimento é algo que é muito legal, então vamos lá. Bacana. O Leituras, gente, ele tem 4 momentos, né? Esse momento inicial, em que a gente faz uma breve apresentação do evento e do Leituras, sempre tem gente nova vindo participar. Nós temos o segundo momento, a apresentação do primeiro livro. No terceiro momento, a apresentação do segundo livro. Nessas apresentações, os apresentadores, os colegas, no caso hoje Gustavo e Fred, eles são absolutamente fiéis ao livro, né, e ao autor. A gente não coloca um exemplo, não coloca uma opinião, nada da pessoa. Isso a gente vai colocar no quarto momento, que é o momento dos debates, né? Então, aproveitando, a gente já convida vocês para dar o seu boa noite, dizendo a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Isso é muito legal para a gente fazer a geolocalização, né? Você que ainda não fez a inscrição no YouTube, se inscreve, porque fica mais fácil de você participar dos chats. Fiquem à vontade para colocar os seus comentários, suas sugestões e, principalmente, as suas provocações e as suas perguntas, porque é isso que anima a nossa noite. Então, indo para o nosso segundo momento, o livro O Trabalho Não Precisa Ser uma Loucura. É interessante que os autores, eles escrevem aí na capa, né, 80 horas semanais, agenda apertada, ocupado demais, reuniões intermináveis, caixa de entrada de e-mail lotada, prazos surreais, você anda sem dormir,
está respondendo e-mails na tarde do domingo, está sem tempo para pensar, anda preso no escritório, está virando noite no trabalho e mensagens constantes de manhã, de tarde, de noite e madrugada, de segunda a domingo. É isso a proposição do Jason Fried e do David Hanson. O Jason Fried é cofundador e CEO da Basecamp. Se vocês quiserem saber o que é Basecamp, vocês perguntem a Fred Alecrim, porque o Fred é, para mim, o fã número 1 no Brasil sobre a Basecamp. Né? Uma empresa maravilhosa, ele tem muita história para contar dessa empresa. O Fried, ele deu início à empresa em 99 e atua na presidência desde então. Em se tratando de negócios, ele acredita que as coisas são simples, até que se tornem complicadas. Já na vida pessoal, ele acha que é melhor ir descobrindo ao longo do caminho. O coautor do livro, David Hanson, é cofundador da Basecamp e autor best-seller pelo The New York Times. Nascido na Dinamarca, David se mudou para Chicago em 2005. Então, com vocês, o nosso primeiro livro, Fred, que vai apresentar o trabalho Não Precisa Ser uma Loucura. Deixa eu só trocar aqui. Ok. Bacana, Fred. A apresentação está aí já? Tudo ok? Está aqui, beleza. Pronto, então vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho Não Precisa Ser uma Loucura. Então, o Kleber fez uma apresentação aí super bacana, falando exatamente do que o mundo do trabalho se tornou. E o Jason Fried e o David, eles falam muito sobre essa questão, que é um modelo de como tocar o negócio, um modelo de gestão, um modelo mental, que ajuda a um tipo de gestão que não é, até para provar que não existe só um modelo de receita de sucesso, tendo em vista que o Basecamp, a empresa que eles são co-CEOs aí, vai muito bem, então também é um fruto desse resultado. Então vamos lá, eu separei aqui em 2 momentos a apresentação, a primeira parte dela, 5 lições principais que eu tirei do trabalho Não Precisa Ser uma Loucura. Então vamos à primeira e olha, vê se faz sentido para você que está nos vendo aí, você que está nos ouvindo, essa questão do que a sua empresa, ela não... Muitas vezes o que o Jason fala e o David fala é o seguinte, que se você quer ter um produto melhor, se você quer ter um serviço melhor, você tem que lembrar que sua empresa é um produto, ou seja, o produto ou serviço que você vende é um reflexo da sua empresa. Seu produto, seu serviço são um produto da sua empresa. Isso quer dizer que muitas vezes, ao invés só de focar no produto, na melhoria do produto, é fundamental que você foque na melhoria da empresa, que você faça atualizações, que você melhore o ambiente da empresa, que você melhore as pessoas na empresa, porque quanto melhor for a empresa, a tendência é que você tenha menos dificuldade em ter produtos melhores. Então, o foco deveria ser, segundo os autores, na empresa. E a empresa cuidaria desse produto. Então, vê como faz todo sentido, e eles falam muito sobre isso, né? De olhar não só o cliente, de não olhar só o produto, mas principalmente ter um olhar muito claro, muito definido e muito focado na empresa, no que ela é, no que ela precisa melhorar, para que aí ela possa gerar produtos e serviços cada vez melhores. Segunda lição do seu trabalho Não Precisa Ser uma Loucura: não compare e não trace metas. Olha que loucura parece ser isso, né? Então, o que os autores falam é que tudo que você precisa é continuar fazendo um bom trabalho. E que se você toda hora está olhando qual é o seu market share, qual é a sua participação de mercado, o que o mercado está fazendo, então você perde o foco exatamente na lição número 1, que é em melhorar o seu negócio. Então, se você olha, a sua lucratividade está boa, a sua rentabilidade está boa, os resultados estão bem, existe mais clientes entrando, o churn, ou seja, a evasão de clientes é baixa, então é para isso que você deve focar, ou seja, quer dizer que a sua empresa está indo bem. Então, os indicadores para o Basecamp, para os autores, são muito mais internos e eles olham muito menos para o lado externo e isso faz todo sentido, né, nesse sentido para eles, porque muito do que eles colocam no livro, e vale aqui uma ressalva, muito do que eles colocam no livro é exatamente a prática, né? Então já é consequência do como eles tocam o Basecamp, como eles tocam a empresa deles, então isso é muito interessante. Lição número 3, defenda sua equipe.
As empresas, eles dizem, adoram proteger, né? Elas protegem a marca, protegem, tem a parte toda de proteção legal dos contratos, tem os NDAs, né? Os contratos de confidencialidade, protege os seus dados, tem um monte de coisa de proteção. Mas muito do que a empresa deveria proteger é a sua equipe. E o que eles falam muito disso, que é uma das coisas, a melhor maneira de você proteger a sua equipe é garantir que eles tenham um tempo de qualidade enquanto eles estão no trabalho. Enquanto que em muitas empresas há muita distração, há muita interrupção, o que eles defendem para você defender a sua equipe é que cada hora seja igual a 60 minutos realmente, e que a pessoa tenha tempo de qualidade na empresa para produzir, para ser efetivo, para poder ser eficaz. Então, defenda a sua equipe é defender um ambiente de negócios que não seja tóxico ou menos tóxico, que as pessoas possam trabalhar sem ser interrompidas, porque muito do que eles veem na empresa e tentam fazer com que o Basecamp não seja assim, é que ao invés de 1 hora ser igual a 60 minutos, o que acontece muitas vezes é que sua hora de trabalho é 20 minutos, você é interrompido 5, depois você tem mais 10, depois você é interrompido mais 5, ou seja, você tem muitas quebras e isso atrapalha concentração, atrapalha produtividade, efetividade e outras coisas mais. Então é fundamental defender a sua equipe. Essa é a lição número 3. Lição número 4 é responder às perguntas difíceis, ou seja, você não ter medo de provocar a sua equipe e perguntar como é que está o ambiente de trabalho, como é que estão o ambiente na empresa, como é que você está sendo tratado, como é que está o trabalho em si, será que o cara está cheio de muita coisa, será que tem uma autonomia necessária e importante. Então, é muito importante que o líder da empresa ele busque essas conversas difíceis com sua equipe para poder medir, entender o que pode ser mudado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. E a lição número 5 que eu trago do livro é que startup é uma coisa fácil. O conceito de startup aqui está no conceito não que a gente conhece do mercado, mas o startup que é o momento inicial de uma empresa. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui, que esse momento ele é muito fácil comparando com o momento pós, que é o momento depois que você abre o negócio, depois você tem aqueles momentos bem difíceis, que o mais difícil, segundo os autores, é manter o negócio. Continuar crescendo, continuar sendo relevante para o cliente, continuar evoluindo. Então, essa parte é muito difícil e é pouco falada, né? Inclusive nos conceitos e tal. Então, se foca muito nessa questão de abrir a empresa, mas de falar um pouco mais do como esse segundo momento aí, que é o momento da manutenção, é tão difícil, é tão importante. Tá? Então, 5 lições. Primeira delas, então, sua empresa é um produto. Segunda, não compare, não trace metas. Terceiro, defenda a sua equipe. 4, responda as perguntas difíceis. 5, startup é uma coisa fácil. Resumindo em frases, eu separei aqui algumas frases que representam aí também um pouquinho mais do que a gente dessas 5 lições e ampliam um pouco mais o entendimento do trabalho. Não precisa dessa loucura. O primeiro deles é que as empresas viraram fábricas de interrupção. Então, ele fala muito sobre isso, do quanto a gente é interrompido a todo momento das empresas, o quanto isso afeta a produtividade, a efetividade no trabalho. Então, a gente ter uma empresa que seja menos churrascaria e mais biblioteca. Os autores falam sobre isso. Segunda frase do livro, comece a oferecer para a sua equipe horas de qualidade no trabalho. Isso é o que eles precisam. Trabalho ininterrupto, para que eles possam fazer o trabalho cada vez mais bem feito. Terceira frase, acompanhar um grupo do WhatsApp do trabalho é como estar em uma reunião com participantes aleatórios durante todo o dia e sem agenda. É completamente exaustivo. Então, isso é bem interessante, porque é o que acontece muito o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta de comunicação das empresas, dos líderes com seus colaboradores, e grupos são formados, e aqueles grupos é mensagem o dia todo, toda hora pipocando uma mensagem. Então, você entra numa reunião e ela nunca termina durante o dia todo, e ela está sempre ali te tirando daquilo que é importante, que é o trabalho que você está fazendo naquele momento. E, além de ser exaustiva, é estressante. Outra frase interessante do livro é: a única maneira de ter mais coisas realizadas não é ter mais horas para trabalhar, é ter menos coisas para fazer.
né? Então ele até fala, né? Ele usa um termo mais forte, inclusive, você precisa de less bullshit, né? Você precisa fazer menos coisas que não importam e fazer mais coisas, ter mais foco em coisas que importam. Então priorizar, colocar o que é importante, eliminar aquilo que não é importante, perder menos tempo com tarefas que não são essenciais ao negócio. Então, se você quer executar mais, são menos to-dos de coisas que são realmente relevantes, né? Então, isso aí é super importante. E a última frase, que essa eu acho assim, bem impactante, a gente tem mania, né? Muitas empresas têm mania de chamar a empresa como uma família, e o que ele diz é que as empresas adoram declarar que nós somos uma família. E ele diz, não, nós não somos uma família. Toda vez que executivos dizem que a empresa é uma família, né, os resultados não são bem assim, né, porque numa família, naturalmente, se amam os entes, né, queridos incondicionalmente. E uma empresa não ama incondicionalmente seus funcionários e, normalmente, segundo os autores, ama se eles entregam resultado. Então, o que eles dizem é que a sua empresa não é uma família, mas deve ser um suporte a várias famílias. Então, a empresa como um suporte às famílias e não sendo ela uma família, né? Então, é um conceito bem interessante que se choca aí com o que a gente vê, na verdade. E eles falam até essa questão, né? Que o chefe, muitas vezes, ele coloca isso como uma família para que a pessoa se sacrifique, mas que muitas vezes a própria empresa, quando precisa, sem nenhum pudor, se desfaz daquele funcionário e tal, como a gente não faria de uma família, né? Se descartar um membro da família. Então, a empresa não é uma família, mas ela deve ser um suporte às várias famílias que ali executam o seu trabalho. Então, esse aí é o seu trabalho, não precisa ser uma loucura. Resumido aqui para o Leituras Conectivas. Muito obrigado. Muito legal, E essa Fred. perfeição no tempo, hein? Subir a régua para Gustavo aí. Rapaz! 9 minutos e um quebradinho. 10 minutos! Não, 10 minutos e 69 milésimos. Foi só para botar pressão no meu amigo. Meu só Deus do céu, que show! Pessoal, essa brincadeira toda é porque a gente procura fazer as apresentações em 10 minutos e a gente já descobriu o seguinte, que quanto menos a gente dedica tempo na apresentação, melhor, mais aquecido fica o debate. Quando a gente gasta mais tempo na apresentação, acaba perdendo o tempo ali do debate, já que a gente tem a preocupação de terminar em até 1 hora, né? Então, Fred, muito bacana. Muito obrigado pela apresentação. Gente, gostaram da apresentação? Gostaram do livro? Não precisa ter gostado de tudo, não. Já tem umas perguntas boas, né? Aqui, viu? Já Dá tem umas provocações like aí, em relação a isso. Já tem. E eu vou avisar, o Fred, eu vou avisar Robin Pagano, que está assistindo ali também, que ele já perdeu a vez. O Robin e o Dagnino, Basílio Dagnino, eles ficam disputando quem vai fazer a primeira pergunta. E hoje o Basílio Dagnino já saiu na frente, tá? Mas, gente, vamos lá, vamos para o segundo momento. O segundo livro, porque todo mundo além, né, todo mundo a mais é um hipócrita. Quer dizer, eu não sou, né? Por que todos os outros, né, são hipócritas? A Evolução e a Mente Modular, do Robert Kurzban. O Robert Kurzban é um escritor freelance que funde conceitos sociais em seu trabalho, aclamado por sua habilidade de adaptar ideias antigas para a era moderna. Kurzban é conhecido por se aprofundar em teorias por trás da moralidade, sistemas de crenças pessoais e até mesmo questões políticas. O seu trabalho, que inclui de tudo, desde contribuições em jornais e artigos a textos completos, lhe rendeu mais de 14 mil citações no Google Scholar, que é um dos indicadores de referências, né, de citações de autores. Então, nós vamos ter agora Gustavo apresentando esse segundo livro. Gustavo, sucesso. Deixa eu trocar aqui, habilitar a sua apresentação. Eu já habilitei aqui de novo para a Sônia, ver se ela consegue colocar minha apresentação aí. Conseguiu? Tá. Tranquilo, Pronto. Tá ótimo. Pessoal, boa noite, obrigado. Uma honra estar apresentando de novo e vamos começar. Então, por que todo mundo, menos eu, é hipócrita? O livro A Evolução e a Mente Modular, do Robert Kurzban, né? A apresentação dele já foi feita pelo Kleber. O livro é dividido em 10 capítulos,
abordando aspectos distintos da psicologia evolucionista, certo? E ele começa com a afirmação, né, uma constatação. Por que a mente humana que evoluiu alcançou feitos tão incríveis como curar doenças e pisar na Lua, a gente todo dia toma decisões tão horríveis, tão ruins, né? E ele fala que o livro ele foi escrito não para explicar que nós somos muito melhores do que imaginamos, mas sim para explicar por que é que nós agimos da forma que agimos, né? Então, a ideia é essa do livro e da psicologia evolucionista. Então, a primeira pergunta da psicologia evolucionista é como a mente humana se tornou inteligente. E ele dá um exemplo comparando com o smartphone. Como é que o smartphone se tornou smart? O telefone se tornou smart a partir do momento que ele começou a ter aplicativo. E o comparativo que ele faz é que a mente humana, para resolver problemas que os nossos antepassados tiveram, ela começou a desenvolver aplicativos. E esses aplicativos têm funções bem específicas e ajudaram a raça humana a se multiplicar, né? E que módulos ou aplicativos são esses que nós temos na nossa mente? Nós temos módulos que nos fazem fazer amizades, identificar o perigo, ter uma comunicação oral, escolher uma comida, evitar uma comida que é venenosa, ou buscar as comidas que são mais calóricas, estratégia social e julgamento moral, certo? E aí vem alguns conceitos baseados em que a nossa inteligência vem de nós termos vários módulos, certo? E o fato de nós termos vários desses módulos na nossa mente. Então, baseado na modularidade, nós temos o conceito de o que pensamos e fazemos depende de qual módulo está no comando a cada momento, ou seja, um módulo pode estar puxando mais, a gente sabe quando tem aquele módulo da fome, está puxando mais o pensamento naquela hora, a gente diz, não faça feira de barriga vazia, né? Então a gente entende que um módulo pode estar no comando, né? E a outra questão que ele fala de modularidade é que nós podemos ter duas certezas contraditórias ao mesmo tempo, né? E aí, para dar um exemplo disso, né, ele tem um exemplo dessa imagem, que a gente olhando essa imagem, a gente vê claramente que o quadrado A, o quadrado em torno da letra A é mais escuro do que o quadrado em torno da letra B. E olha só, quando a gente coloca um círculo em volta dos dois, como você consegue notar que, na verdade, esses dois quadrados têm exatamente a mesma cor. Eu deixo o link depois da apresentação para vocês baixarem a imagem, vocês podem fazer no computador de vocês podem imprimir e vocês vão ter exatamente a mesma sensação. Se eu tiro os quadrados, você acha que o quadrado B é mais claro, o quadrado em torno da letra B é mais claro, e na hora que eu circulo esses dois quadrados, isolo eles do resto da imagem, a gente vê que eles têm exatamente a mesma cor. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a nossa mente com uma informação que a gente sabe com a mente consciente que as duas cores são iguais, mas nós estamos vendo cores diferentes. Então, nós temos informações contraditórias ao mesmo tempo em módulos distintos da nossa mente. E aí vem o terceiro conceito de modularidade, que a nossa mente consciente é um mero assessor de imprensa dos demais módulos. Então, ele fala que é como se a nossa mente consciente é como se fosse o porta-voz de um político ou de um presidente que fala ou faz uma coisa e o assessor tem que explicar e dar razão para aquilo ali, mesmo sem saber os detalhes por que aquilo foi feito, né? E ele explica que o assessor de imprensa ou a nossa mente consciente, né, não tem acesso a todos os módulos e fatos. E ele dá vários exemplos e experimentos em que as pessoas tomam decisões quando um módulo está influenciando aquela decisão, mas a pessoa não tem acesso àquilo ali, então ela explica de outra forma. Então, às vezes, nós somos influenciados pela posição de algo, por uma palavra, por uma cor, e nós não sabemos explicar por que é que nós estamos sendo influenciados, porque os módulos que geram as nossas ações nem sempre são módulos que têm acesso a se expressar verbalmente, certo? E aí ele vem com um conceito bem provocativo, né? Que ele fala o seguinte: a verdade pode ser prejudicial, né? Nesse contexto da modularidade, qual é a utilidade da verdade numa mente modular?
E aí ele faz uma diferenciação entre o contexto natural e o contexto social. No contexto natural, para o ser humano entender que uma planta é venenosa, por exemplo, uma fruta é venenosa e você não deve se alimentar dela, ou que certo animal é perigoso e você não deve se aproximar dele, é extremamente importante. Quanto mais próximo você tiver da verdade, melhor. Mas no contexto social, isso já não se reproduz, e o ser humano é um ser extremamente social. Ou seja, nós temos aplicativos que mostram, por exemplo, no contexto social, se você sabe que o líder, aquele líder que você segue, ou aquele político que você acompanha, cometeu algo de errado, automaticamente se você saber aquela verdade e você expressar aquela verdade pode lhe excluir daquele grupo, porque o grupo social depende de uma aceitação. Então, é mais interessante que você não saiba ou que você procure motivos para não saber daquela verdade, né? E aí ele fala também de um outro fato relevante, que a ignorância pode ser uma vantagem, e nesse mesmo contexto ele fala que sim, a ignorância no contexto social pode ser uma vantagem, porque no contexto social a ignorância nos torna confiantes, né? E a confiança gera admiração e relacionamento, mesmo que isso seja baseado na ignorância dos próprios erros. Ou seja, aquele líder confiante que aponta a solução e a saída é por esse lado, e todo mundo segue porque a pessoa tem confiança, mal sabem as pessoas que aquela pessoa pode estar simplesmente errada. E quanto mais errada e quanto menos ela souber que ela está errada, mais confiante ela vai ser. Então, socialmente, a ignorância pode ter uma vantagem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí ele fala, chegando no título do livro, entre o juízo moral e a ação moral, ou seja, o juízo moral é o que você considera certo ou errado, e a ação moral é como você age. E aí a gente chega na fórmula da hipocrisia, né? Porque o juízo moral, o exemplo que ele dá é o caso, por exemplo, de um governador de um estado americano, que a base de campanha dele era lutar contra a corrupção, e ele foi preso por aceitar propina. Então, a fórmula da hipocrisia é: você tem um módulo moral que condena, você tem um módulo de desejo que incentiva, e você tem um módulo racional que tenta explicar e racionalizar esse conflito entre esses dois módulos, certo? E aí, ele conclui que os humanos parecem se importar e muito com o que os outros humanos estão fazendo. Por exemplo, seja inalando folhas ou falando palavras mágicas. E nós não somente nos importamos, mas insistimos em que as pessoas sejam punidas por isso, certo? Ele fala que nós temos módulos especialmente eficientes em condenar o comportamento social dos outros, mais do que o nosso, né? E um exemplo que ele dá, por exemplo, é de uma professora do ensino fundamental no Sudão, que foi condenada e presa porque deixou que as crianças da turma dessem a um urso de pelúcia o nome do profeta, e do profeta Maomé, e isso daí foi considerado crime, e ela foi presa por simplesmente atribuir um nome a um urso de pelúcia, né? Então isso é um fato que explicita esse módulo que nós temos da moral, e que isso não tem exatamente, a ciência e a psicologia ainda procuram uma explicação por que o condenamento moral é tão forte na sociedade. E, para finalizar, uma frase do David Hume, que é: a razão é e só pode ser escrava das paixões. Obrigado. Ô Fred, você foi provocar, ele fez 7 minutos e 9 segundos, viu? Não foi, não. E eu achei que eu tinha passado. Sério? Deixa eu ativar aqui. Eu tive um problema há pouco com a câmera aqui. Aliás, gente, olha, essa semana, desde ontem pela manhã, a internet nós já tivemos relatos de várias pessoas de diferentes lugares e diferentes provedores com problemas de dificuldade de conexão. Ontem a gente estava no ensaio, a gente teve que reinicializar, e há pouco também. Então, mas o StreamYard, ele tem uma grande vantagem.
Se por acaso algum de nós três aqui cair, o aplicativo, a transmissão, ela continua ativa, né? Então fica 2, fica 1 e a coisa vai continuando, tá? Muito bem. O Leituras, ele tem essa grande qualidade de conectivas, né? Então a gente escolhe obras, não são obras escolhidas por acaso, elas têm uma conexão, elas fazem uma conexão entre si, né? E aí a gente coloca aqui, olha, trabalhar demais, a conexão que a gente colocou aqui foi trabalhar demais, né? Não é uma hipocrisia, ou é uma hipocrisia, né? Até que ponto isso está correto ou não está correto, principalmente nesse mundo de hoje, que a gente desaprendeu a trabalhar de um jeito e está precisando reaprender a trabalhar nesse novo formato, né, que está aí com as atividades online e as presenciais. Então, agora sim, nós vamos para o quarto momento do Leituras. Nós vamos ter aí meia hora para conversar a respeito, para o momento para o qual eu peço a contribuição de vocês para as suas perguntas, né, que vocês vierem a colocar aqui. Mas Fred e Gustavo, como sempre, fiquem à vontade para irem batendo papo e cutucando um ao outro. Mas deixa eu começar aqui rendendo homenagem à primeira pergunta do Dagnino. E eu já vou adiantando, Fred, que aquele negócio de meta tinha que ter, viu? Porque é a segunda pergunta, vem na sequência aí. Né? O Basílio Dagnino coloca o seguinte, ó. Deixa eu ativar aqui. Ouvi hoje. Minha empresa foi comprada por outra enorme. O amor de parte da nova aqui dentro acabou. Como ser uma grande empresa mantendo o amor aos empregados? Essa pergunta, Fred, foi colocada durante a sua apresentação, então eu vou passar já primeiro aí para você. Massa, Basílio, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Esse é um grande desafio, né? O que o livro traz, que eu acho muito interessante, é exatamente, e faz todo sentido, parece até que não, né, Gustavo, mas é muita hipocrisia, muitas vezes, a gente tratar a empresa de algumas formas que, na verdade, no dia a dia, eu me lembro de ter assistido o Tivita, né, o Roberto Tivita, falar quem você contrata, como trata, né, uma coisa essencial. E respondendo a tua pergunta, nesse grande desafio, tudo depende disso, né? Porque a cultura do negócio começa na contratação. Então, quem você contrata, como você trata lá dentro e como é que é hoje o que a gente está falando de jornada do funcionário, né? Se fala só aquilo que a empresa é um produto. Na hora que eu só falo de customer experience, né? A experiência do consumidor, sem falar do employee experience, sem falar da jornada do funcionário, está faltando uma parte. E o que acontece desse desengajamento aí que você falou, Basílio, é porque, primeiro, a empresa menor, você tinha ali um vínculo. E aí, muitas vezes, esse vínculo é feito desde o momento que você conhece o dono, está todo mundo ali. Então, você tem aquela questão da história da empresa que faz parte da sua vida. Na hora que chega uma empresa, a questão não é o tamanho dela, a questão é você fazer uma transição de cultura que veja que vai ter gente que vai se encaixar na nova cultura, vai ter gente que não vai se encaixar, mas ter cuidado nessa transição é muito importante, né? Então, acho que é por aí, fazer bem essa transição e ter muito clara a cultura, que tipo de pessoa vai encaixar naquela cultura e, a partir daí, fazer essa política de cuidar bem dessa jornada do colaborador lá dentro, que envolve não sempre trabalhar demais, só quando for necessário, né? E puxando aqui para o livro, é que uma das frases que eu não coloquei, mas que são interessantes, é que aqui no Basecamp, como eles falam, não há armadilhas, que é uma coisa que esse mundo novo trouxe, que é botar um monte de coisas engraçadas, legaisinhas. Então você tem chopp, você tem ping-pong e tal, e aí o cara acaba ficando muito mais na empresa, trabalha mais achando o máximo, mas na verdade a vida está desequilibrada e acaba se tornando estressante, cansativa, e o trabalho é uma dessas fontes. Então a própria empresa também tem que ser fonte de dar suporte à família, ou seja, equilíbrio na vida. Quer comentar, Gustavo? Não, legal, é isso mesmo, essa questão do alinhamento, quando você vai vender uma empresa, o alinhamento com a empresa maior, isso daí deve ser bem feito e bem pensado, e deve ser bem trabalhado, e realmente, se não houver isso daí, pode ser um trauma muito grande, principalmente para a empresa que é comprada.
A empresa que é comprada, ela está meio que entregue para a empresa maior. Mas que hoje em dia eu vejo uma preocupação muito maior das empresas nesses processos de fazer essa integração, porque muitos dos casos que existem de compra de empresa, você não está comprando só um produto ou uma carteira de cliente. Se for por isso, venda a carteira de cliente e pronto, tá resolvido. Em muitos casos existe o que chamam do acqui-hire, né? Que é quando a pessoa compra a empresa, mas na verdade ela está pensando nos colaboradores. E se ela está pensando nos colaboradores, ela tem que se preocupar e muito com essa integração, com receber essas pessoas e acolher elas bem dentro da empresa. Perfeitamente. E aí, para fechar essa pergunta do grande Basílio aí, eu me lembro de 2 aquisições super bem sucedidas de grandes empresas por empresas menores. A Amazon, que não é considerada uma empresa que tem uma cultura muito boa, é considerada uma empresa de cultura tóxica, comprando a Zappos, considerada um dos melhores serviços de empresas digitais do mundo de atendimento, né? Call center e tal. E benchmark em cultura. Isso, né? E benchmark. Holacracia. Eu tive lá 2 vezes, lá na sede deles em Las Vegas. E lá eles têm uma cultura muito forte. Uma das coisas que fez com que as pessoas continuassem lá é porque na compra, uma das coisas que Jeff Bezos fez com Tony Hsieh foi assim, ó, a gente comprou, mas você toca o negócio. Então, autonomia total, sem aquela influência direta. E a segunda, e aí vai muito ao encontro do que Gustavo acabou de falar, que tem a ver com o motivo da compra, né? Às vezes você tem uma compra que está na moda hoje, principalmente startups, para os tais dos quick wins, né? Aquela aceleração, você conseguir rapidamente. Então, por exemplo, está vendo a Magazine Luiza comprando várias empresas para acelerar o processo de inovação. Então, já tem alguém fazendo. E aí, um dos exemplos muito bons aí nesse propósito é o Nubank. O Nubank tem comprado, já comprou agora uma empresa americana, e já tinha comprado uma outra, com o propósito não da empresa em si, embora a empresa vale muito a pena, mas por causa da equipe que aquela empresa tem. É tão difícil formar gente nessa área de tecnologia, fintech, desenvolvimento, que tem uma empresa ali que tem uma equipe maravilhosa, e eles vão lá e compram a empresa por causa da equipe, que vai acelerar também o processo e manter uma cultura, né? Então você tem o fit cultural e você tem também aí essa aquisição feita com um propósito muito claro. Eles compraram a equipe que desenvolveu o produto, né? Fred, aqui um comentário que eu acho relevante, Graça Almeida, né? Conhece, Gustavo? Conheço. Oi, mãe. Dona Graça, parabéns pelo filho, Dona Graça. Sou fã dele, viu, Dona Graça? Eu sei que a senhora deve ser mais do que fã, mas eu sou fã ela diz assim, Fred, gostei o modo de explicar de que empresa não é uma família, né? E Fred, olha, essa pergunta ia aparecer mais cedo ou mais tarde, sobre comparação e metas, né? Então, o Guaranha traz aqui a seguinte colocação. A lição número 2 está alinhada com o pensamento de Deming. Entretanto, o Dr. Deming, um dos grandes gurus da qualidade, o Guaranha é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, né? Então, entretanto, os modelos de gestão de excelência pedem comparações e metas. Né? Isso é incoerente? Aí é que tá, né? A gente vive num mundo... eu estava vendo, recomendo que não assistiu, tem um seriado na Netflix chamado Dark. Né? E eu acho que uma das metáforas mais bacanas de Dark é mostrar que não existe só 2 lados. E olha que a gente está numa dualidade incrível, numa binaridade incrível. Então, assim, existe, e pode existir, eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas pode existir uma terceira. Né? então, assim, o que diz assim, para ter negócio você tem que se sacrificar. Aí outro diz assim, não, se você se sacrificar eu não quero. Né? Então é sempre ou um ou outro. O que o Basecamp traz é que dá para ser uma empresa com base tecnológica muito bem sucedida, sem cair nesse viés mais comum do mundo de negócios de base startup. Sem estar no Vale do Silício, sem ter um campus, porque a maioria das empresas trabalha remotamente, trabalhando apenas 40 horas por semana e não essa quantidade de horas, sem ter a hashtag dormir é para os fracos, sem ter shopping, sem ter isso tudo, mas eles investem em outras coisas. Por exemplo, a cada 3 anos, qualquer funcionário pode tirar um mês sabático remunerado. Eles têm outras coisas que eles fazem que ajudam. E aí, falando das métricas, o que acontece é que eles olham menos para o que é externo e esses indicadores
eles são indicadores muito mais internos, é olhar para os seus resultados. O próprio, aquele nadador que ganhou 20 não sei quantas medalhas no americano, esqueci agora o... Michael Phelps. Ele disse que ele não olhava para o lado, né? Ele olha para ele, né? Então a questão é a mesma coisa. Os indicadores eles estão lá, as métricas estão lá, mas eles olham do ponto de vista deles, né? Então, assim, tem metas internas, indicadores internos. Então, eles olham muito mais. O John Maeda, que é um dos papas da simplicidade no design no mundo, ele diz assim, o espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora. E isso é uma chamada para reflexão. A gente tem que olhar muito mais para o que a gente é capaz, o que a gente tem que melhorar e quais são os indicadores que deixam a gente satisfeito. E a partir dali, ter aqueles indicadores nossos. E parar de olhar, mas a gente só tem 15% do share. Pô, mas se ter 5% a mais do share e não melhorar algumas coisas internas, eu posso ter mais share e tá pior, né? Então, o que ele diz é muito isso e eu acho que faz todo sentido. Você sabe, Fred, que quando você me falou dessa ideia do livro, de não usar meta e não comparar, nossa, parece o contrassenso, e por isso a pergunta lá do Guaranha. Mas aí tem uma coisa interessante. Há um livro clássico de gestão, que é o Feitas para Durar, que foi publicado em 95, foi fruto de 5 anos de pesquisa. Eles compararam as melhores empresas no determinado segmento com a segunda melhor empresa, né? Então, na época, eles compararam a Boeing com a McDonnell Douglas, né, que depois foi comprada pela própria Boeing. A Airbus era menor. Eles compararam assim, Ford com GM. Não compararam uma empresa top com uma empresa boa. E uma das conclusões que eles chegaram foi o seguinte, as melhores empresas, elas não procuravam superar o concorrente. Elas procuravam se superar. A briga era consigo mesma, né? E Kleber, bem nessa linha. E um complemento, né, só para fechar isso, 2 coisas. Por exemplo, tem uma empresa chamada Gravity, lá na Califórnia, ela é especializada em meio de pagamento para pequenos negócios. Vamos supor que eu usasse esse modelo que é usado pela maioria das empresas, que é olhar demais o que o mercado está fazendo. Então, vamos supor, eu estou desenvolvendo um novo olhar para a minha empresa e eu quero ver a remuneração. O que é que eu vou fazer? Quanto é que se paga no mercado? Aí eu vou olhar lá fora, certo? Então, eu estou comparando. O que é que ele fez? Ele não foi olhar lá fora. Ele foi o seguinte, ele foi pesquisar qual era o valor mínimo por ano que o americano ganha para deixar de ter dinheiro como preocupação. E ele chegou a $70 mil anuais. Então, independe de qual é a empresa. Ele está olhando para ele. Bom, se eu quero que a minha turma aqui não se preocupe com dinheiro e tire dinheiro da preocupação dele, e isso é um dos pontos de trabalhar bem ou trabalhar mal, insatisfação, $70 mil. O que é que ele fez? Ele cortou em 80% os bônus dele como CEO e distribuiu isso para a turma, porque ele tinha 42% da empresa que ganhava abaixo de $70 mil. Hoje, todo mundo na empresa ganha no mínimo $70 mil. O que acontece? A empresa produz mais, a empresa vende mais, a empresa é melhor. Ele não foi buscar no concorrente, certo? Ele foi buscar na necessidade do ser humano e ver o que é possível ele fazer e como é possível ele fazer. E o segundo ponto, que é aí para arrematar, Mark Twain, que ele fala no negócio, né? A comparação é a morte do prazer e da alegria. Né? Mark Twain. Muito boa essa. E eu queria só adicionar que aí fazendo o comparativo, né, as conexões é que a gente também tem na empresa e dentro da própria empresa, a empresa também tem essa modularidade. Então, de repente, você pode ter dentro da empresa, um pedaço da empresa puxa para um lado, outro puxa para o outro. Os modelos de negócio que existem hoje são milhares de modelos de negócio. Então, o modelo de negócio que funciona no mercado nem sempre vai funcionar em outro, né? O mercado mais tradicional que existe, se você for competir e você for se posicionar da mesma forma que o resto do mercado, se você não tiver meta, você quebra, realmente. Então, aí você tem que ir atrás e tem que buscar um novo modelo que seja sustentável naquele você tem que reinventar o negócio. Então, se você está participando da mesma corrida, com a mesma regra, com as mesmas pessoas, você vai acabar seguindo as mesmas metas, você vai acabar olhando para o lado. Você tem que inventar um novo jogo e tem que se posicionar num novo jogo para poder seguir esse caminho. E o interessante aí, uma citação agora eu esqueci, acho que é do Ben Horowitz, que ele fala que o software está engolindo o mundo, né? Então, esse conceito é interessante porque quer dizer o quê? Que as coisas estão indo mais para
o smart. As coisas estão indo mais para o etéreo, como ele cita no livro, que você você não faz um furo no seu telefone e de repente você tirou o WhatsApp. Ele não está localizado num lugar específico, ele permeia. Então, do mesmo jeito que as empresas elas vão ter posicionamentos que vão estar permeando na sociedade inteira, certo? E tem um ponto aí dessa loucura de querer copiar e tal, que é essa questão da loucura por olhar o mercado, por olhar o concorrente, que é em excesso, que surge os hacks, né, que a gente estava falando ontem, né, o hack, aí, não, vamos ver uns hacks de tempo, hacks de gestão, e aí você acaba, na verdade, trabalhando o que a gente vê, querendo ser diferente, vira todo mundo igual, porque está todo mundo usando a mesma ferramenta, a ferramenta da moda agora, e do mesmo jeito eu quero saber como é que o cara usa aquela ferramenta e não como é que eu posso adaptar para a minha realidade, porque eu estou olhando muito mais o que os outros estão fazendo, e isso vai matando inovação, vai matando gestão, e a gente acaba não criando nada, porque eu quero poupar tempo, eu quero fazer mais coisas no tempo. O que eles falam no livro é que eu não tenho que fazer mais coisas no tempo, eu tenho que escolher menos coisas para fazer e me dedicar àquelas coisas, porque isso é que é o negócio, né? Fred, só para deixar claro, Fred não está falando de hackers, ele está falando de hacks. Sabe? Só para HACKS, né? Que significa? Que, na verdade, é o seguinte, alguém faz uma coisa muito bem feita e um hack é uma dica, é um macete. É um macete em português. É um macete. Para te poupar tempo, né, para você acelerar alguma coisa. Olha, parece que vocês dois estavam adivinhando a próxima pergunta que eu vou trazer do Carlos Schauf, porque ele vem exatamente na linha de aplicativos, né? Então, vocês entraram no assunto software e eu trago, então, a pergunta do Schauf, que ele diz assim: qual a probabilidade de os aplicativos que nos trouxeram até aqui serem os aplicativos que nos levarão para a civilização do futuro? Enquanto o Gustavo pensa para dar resposta, Schauf, só para dizer aqui, o Gustavo ele é CEO, né, de uma empresa de software. Olha, isso daí tem relação com esse livro como base, mas especialmente em outro livro que toca bem nesse assunto aí, é exatamente levantando o ponto o seguinte, que nós temos basicamente o mesmo hardware já há alguns milhares de anos, né? Então, o cérebro humano não evoluiu tanto assim nos últimos 50 mil anos. Tudo que a gente tem são aplicativos que estão sendo aplicativos novos que a gente está desenvolvendo e estão instalando em cima dessa infraestrutura desse hardware que nós temos, que foi e se desenvolveu para a nossa sobrevivência nos últimos alguns milhões de anos, né? Então, existe uma questão que a gente está movendo em cima de camadas, colocando uma camada em cima da outra, mas tudo que a gente está aprendendo e está se desenvolvendo culturalmente, ou seja, a cultura é o fator de software mais novo que nós temos, né? A linguagem é o primeiro que permite a gente pensar, e aí depois da linguagem vem a escrita, que torna o nosso hard drive para guardar e transmitir aquela informação, e depois vem a cultura, que é o que garante permear esses conhecimentos. Mas isso tudo é feito apontando para o passado. Então a gente realmente vai passar por grandes adaptações, porque a gente ainda vai passar milhares de anos baseado nesse mesmo hardware e a nossa mente tentando ir para outros lados, porque a cultura se desenvolve muito mais rápido do que o hardware que nós temos. E aí tem outras teorias que se a gente for entrar, a gente vai enveredar um pouco pela ficção científica, mas o que nós temos é que realmente a ferramenta que nós temos hoje e o app que nós temos hoje para isso é a cultura. A cultura é a adaptação da mente humana contínua e incessante. Então, um dos pontos que entra em vários pontos aí que o Fred falou também, é que a gente tem a gente tem o que é o objetivo, o que existe, a gente tem o que é subjetivo, que é o que a pessoa interpreta, mas o que mais muda é o intersubjetivo, é o que todos nós concordamos em conjunto. Esse intersubjetivo é que vai mudando com o tempo. Então, hoje a gente concorda que se tiver um papelzinho colorido com um número lá escrito nele, eu posso pegar esse papelzinho e entregar para uma outra pessoa, e a pessoa me entrega um bem em troca daquele pedacinho de papel.
E isso daí é só um acordo entre cavalheiros, porque aquele pedaço de papel não tem valor intrínseco nenhum, certo? Então essa intersubjetividade é o que evolui. Esse aplicativo, esse principal aplicativo, que é a principal ferramenta que nós temos, é exatamente esse, da cultura. Ok, Fred, quer comentar? Show de bola. Bacana. Joia. Eu vou trazer então a próxima pergunta aqui do Francisco Dalcenter. Que ele pergunta o seguinte: como falar para o cliente que fazer 3 reuniões seguidas diariamente na hora do almoço prejudica o almoço de todos os participantes? E isso é fantástico, Francisco, adorei. Primeira coisa, isso tem que estar na cultura do negócio. Isso é uma coisa que acontece no Basecamp. Por exemplo, no Credere, a startup que eu tenho, a gente usa o Basecamp já há uns 3 anos ou mais. Lá, a gente automaticamente, 18 horas, né, ninguém recebe notificação, porque claro que vai acontecer dias que sucesso do cliente, desenvolvedores vão precisar trabalhar numa emergência, mas isso não pode ser o normal da empresa, a rotina da empresa. A gente tem que estimular que eles tenham uma vida fora da empresa. Inclusive, uma das nossas coisas é que a vida não é só trabalho, existem coisas além do trabalho e a gente diz isso muito para as pessoas, mas isso tem que estar na cultura, né? Você precisa, muitas vezes, educar o seu consumidor, o seu cliente. Muitas vezes quem precisa de upgrade não é o produto, não é o serviço, é o cliente. E a empresa precisa se posicionar, como é que é feito, como que não é feito. Porque, por exemplo, no livro eles falam uma coisa que eu acho muito interessante: reuniões deveriam ocorrer sempre em último caso, principalmente as maiores. Né? Porque muitas vezes a gente tem excesso de reunião, é aquele negócio, né? Antes era reunião, agora é Zoom, Webex, Teams, ou seja, tudo ei, tá aqui o link, vamos se reunir, ou então é o WhatsApp, né? Então, assim, o próprio cliente tem que saber os horários que você trabalha e os horários que você vai atender. Isso tem que ser combinado desde o início, né? Combinado não ser caro agora. Pode haver exceções, isso só não pode ser rotina. Gustavo, se você me permitir, antes de você comentar também, eu queria só pedir a Fred, já que o Basecamp foi tão citado aqui hoje, e ele referenciou que ele usa na empresa dele, rapidamente, o que é o Basecamp? Bom, Basecamp é um sistema super simples, prático para gestão de projetos. Mas ele é simples e prático, tanto que se você diz assim, mas eu queria que tivesse isso, aí você manda um e-mail para eles, eu queria que tivesse isso, bicho, não vai ter, porque a gente quer fazer isso. O que você quer? Tem o Trello, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. O nosso é para isso, né? Então, eles chegaram no modelo de sistema de gestão de projetos, mas principalmente a comunicação entre as equipes, que é fantástico. E eu estava falando com vocês, né, ontem, eles acabaram de desenvolver uma solução que é a evolução do e-mail, que é o REI, que também é fantástico. Então, os caras têm uma visão muito boa e, assim, é aquele negócio, a gente pode não concordar, a gente pode não achar que faz sentido, mas isso está refletindo em resultados e que mostra que não existe um modelo de negócio apenas. Eu digo muito isso. Você tem a Disney, né, e você tem a Universal, são totalmente diferentes, e os dois são bem-sucedidos, né? O que você tem que ver é olhar menos para os outros e ver qual é o que se encaixa, primeiro, na sua forma de o que você quer como empresa e na cultura que você quer ter como empresa. Né? Gustavo, quer comentar a pergunta do Francisco? Não, tá tranquilo. Isso daí realmente é difícil, mas é intersubjetividade. Você tem que ter um acordo com o teu mercado e não é sempre que você consegue dizer esse não, né? Mas já começa bloqueando o horário do almoço, né? Dizer, Perfeito. Não dá para marcar nesse horário, já é uma dica, né? E é interessante, gente, que quando a gente foi retomar o Leituras esse ano, no formato digital, eu estava vendo as soluções, etc. Conversei com o Gustavo e conversei com outras pessoas também. Passei 3 dias estudando o OBS. Aí a gente foi fazer um bate-papo com o Fred. E aí Fred trouxe esse StreamYard, que é o aplicativo que a gente usa aqui. Gente, você só abre uma conta, você não cria nem cadastro, você só coloca seu e-mail e você faz uma transmissão ao vivo, né? Então, esse conceito do simples, que Fred usa muito, né? Assim como o Basecamp, está aqui nesse aplicativo que a gente está fazendo com vocês, sem querer fazer propaganda do StreamYard, mas é uma coisa muito legal. Agora, de novo, a meta e comparação, viu? Outra questão ligada a isso, claro, é polêmico demais, Fred. O Robin Pagano faz a seguinte colocação: tudo muito bom, mas se você está num negócio que tem concorrentes, me parece que só faz sentido não se comparar
se você é o líder. Só que, para você saber disso, você já se comparou antes, ou não? É aquele negócio. Eu acho que o que a gente vê no mercado é uma fissura por comparação. Se olha primeiro lá fora para depois olhar para dentro. Se olha menos para dentro e muito mais para fora. O que eu quero ter como vida, como empresa? Fazer... Gustavo falou em ficção científica, fazer ficção social que o Yunus fala, né? Você faz a ficção social do Yunus. Você diz assim, que tipo de vida eu quero ter e tentar construir na empresa a vida que você quer ter. Mas não baseado nos outros, baseado no que é bom para você, no que é bom para a sua equipe. Você pode ter referências, né? Mas a comparação é o que mata. A mesma coisa. Quando eles falam isso, por exemplo, você pega o Instagram e compara. Você está num domingo trabalhando e o cara está na praia tomando chopp. Vai lhe dar depressão ali na mesma hora. Se você começar a ver aquilo, pô, eu queria estar na praia, eu queria fazer isso, né? Você começa a se comparar. É por isso que o Mark Twain fala que a comparação é a morte da felicidade e do prazer, né? Então tem que ter cuidado nos excessos. Você dá uma olhada, se é uma referência, ok. Mas eu não acho que, por exemplo, você pega várias empresas, né, principalmente essas agora que estão chegando em mercados de maneira diferentes, e quando você não tem referência, você não tem que criar a sua própria referência, né? Então, às vezes, até esse excesso de olhar para fora faz com que as empresas... A gente viva num mar de mesmice, né? De tanta gente olhar. São os mesmos indicadores, as mesmas métricas, os mesmos modelos de gestão e as mesmas ferramentas, né? E se você não estiver usando... O quê? Você não tem um infoproduto? Você não tem isso? E o cara ainda quer que você tenha, né? E aí você começa... Tem um livro que diz muito isso, né? A sociedade coloca na gente aquela questão de que a gente tem que ter o que a gente não tem. Então, se o meu modelo de gestão não é da empresa líder, tem que ser, né? E aí a gente vai atrás daquilo e quando vê, pô, velho, era isso, né? Comprei um sistema porque meu concorrente tinha, o sistema é péssimo. Claro, porque não foi feito para você, brother, né? Então... O Robin traz, inclusive, esse complemento aí, né? Por outro lado, se no seu negócio você tem uma inovação disruptiva, aí realmente não tem sentido fazer comparação. É o ponto que eu ia falar. Você disse, o pessoal fala, por exemplo, a Kodak era líder de mercado e não existe mais. Você pegar as 100 maiores empresas de 30 anos atrás, quais ainda estão no topo das 100 maiores? Praticamente nenhuma. Então o mercado muda, o mercado se move e é bem melhor você estar com foco no valor que você está criando e na sua equipe, porque aí você consegue se adaptar, do que você estar com foco no concorrente, porque vai que o concorrente de forma modular está ignorando os erros dele, está seguindo um caminho errado e você está seguindo o caminho errado também, né? Gustavo, isso que você falou foi massa, porque acho que foi o Kevin Johnson, CEO da Starbucks, assim, tava na NRF lá em Nova York esse ano, assisti a palestra do cara, ele me vem com essa, assim, ó, olhe menos para os seus concorrentes, porque se você olha demais para eles, o máximo que você vai chegar é onde eles estão. É onde eles estão, exato. Coisa linda, isso eu me arrepiei todinho, eu falei, pô! Então, e ele disse, olhe menos, não é não olhar, mas olhe menos. Olhe menos, exato. Então, olhar para dentro, olhar para a equipe. Uma outra citação que eu vi, eu não lembro quem foi o autor, mas ele falando assim, ó, você chega num campeonato, num esporte, qual é o atleta que você vai perguntar se ele quer vencer ou não? Tem algum atleta que entra numa Olimpíada dizendo eu não quero vencer? O que faz a diferença? É o quanto ele quer vencer? Ou é o processo, a metodologia, o treino, o quanto ele olha para si mesmo, né? Então, isso era um comentário que eu ia fazer lá atrás, nessa parte de que existem muitos modelos de negócio, mas o foco também nos processos, nos objetivos e nas pessoas, muitas vezes trazem muito mais resultado do que você ficar com foco no concorrente ou no mercado em geral. Então, olhar para os clientes e olhar para os colaboradores. E é isso que eu vejo, sabe? Porque eu pego 2 livros que eu li, que primeiro um caso esse da Gravity lá, que o cara, ele não foi olhar o concorrente, ele foi olhar o que as pessoas precisam, né? Então ele foi lá e não tinha isso. E o segundo é o Peak, né? Que é um livro muito bacana, eu também assisti a palestra do cara, do autor, me falhou agora, mas ele tinha a maior rede de hotéis boutique dos Estados Unidos e quebrou na crise de 2009. E aí ele ia fechar tudo e estava na biblioteca e pegou Maslow para ler. E aí ele foi estudar hierarquia das necessidades, foi estudar Maslow e ele criou um modelo
que era para atender as necessidades do investidor, dos stakeholders da equipe. Então, ele fez uma mandala lá, onde ele tem as necessidades básicas para serem atendidas de cada um desses, e ele deu o salto, pô, né? Então, mais uma vez, tudo olhando, buscando a essência do negócio, né? Legal. O Carlos Schalf, inclusive, faz... Chip Conley, lembrei o nome dele, Chip Conley. O livro é PIC. Tem um comentário aqui do Carlos Schalf, ele até diz: parece que Gravity achou e estudou a verdadeira força competitiva, a dedicação dos empregados sem preocupações financeiras, né? Que é bem diferente de você se preocupar somente com o concorrente. Mas, gente, 1 hora estourou o nosso tempo. O Instagram corta, o YouTube é um pouquinho mais educado, né? Então deixa a gente terminar de maneira mais gentil, né, mais respeitosa, e por isso eu passo a palavra então aqui a Gustavo e Fred para eles fazerem seus comentários, suas considerações finais a respeito aí desse debate, desses 2 livros e da vida, né? Não, Kleber, mais uma noite. Vai lá, Fred. E aí a gente vai começar junto, quer ver? Bem, só agradecer, muito obrigado. Muito boa conversa, muito bons os temas, e mais uma vez um prazer, e estou pronto para a próxima. Gustavo, gente, é o apresentador do Leituras que mais reclama de mim, puxa minha orelha, e ele diz que a gente tem que fazer um Leituras de 2 horas, que é para esgotar o assunto, né? Mas a gente tem uma preocupação da questão do horário e tudo, então a gente vai limitando aí, mas muito bacana. Obrigado, Gustavo, como sempre, você dando show aqui para nós, e hoje acompanhado, né, pela querida mãezinha lá, Dona Graça Almeida. Fred. Dona Graça. Cara, agradecer demais aí. Primeiro as provocações aí com as perguntas de todo mundo que está nos assistindo ao vivo agora. A honra de estar mais uma vez ao lado de Gustavo e sua, Kleber, nesse projeto que é fantástico. E trazer essas provocações. Eu gosto muito de trazer, né, esse olhar que não é o viés mais comum, né? Eu acho que eu e o Gustavo, a gente combina muito nisso. E porque o que a gente precisa é isso, é ser provocado a refletir para ver se o que a gente acredita, a nossa verdade, é uma verdade necessária, suficiente, e se ainda nos serve, né? E se serve ao mundo, né, também, porque a gente tem que continuar relevante para o mundo. Então, essas provocações são bem bacanas, e quanto mais incomoda, melhor, né, Gustavo? Eu acho que legal isso. Sempre que eu estou lendo alguma coisa que aquela coisa incomoda, você, opa, peraí, esse ponto é bom, deixa eu prestar mais atenção nisso aqui. Fantástico. Legal, gente. Então, Gustavo, Fred, sempre um prazer muito grande. Todo mês eles estão aqui, às vezes demora um pouquinho mais, mas todo mês eles estão aqui, tá, gente? Então, um prazer, agradecer a vocês a presença. Não esqueçam de dar o seu like aí, fazer propaganda. O debate ele fica gravado e disponível para vocês assistirem depois no YouTube. E a gente termina, então, agradecendo a atenção de vocês, convidando vocês para o nosso evento da próxima semana. Começar de novo, né? O livro Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, que será apresentado pelo Eudes Rocha, e o Júlio Maciel vai trazer o livro Não Nascemos Prontos, do Mário Sérgio Portela. Também convidar vocês para visitarem o site do Leituras Conectivas. Os eventos passados estão lá e sempre a gente está trazendo informações dos novos eventos. Dê uma passadinha, pega o YouTube aí, dá uma parada, congela, pega o QR Code aí para você preencher o NPS, e até a próxima semana. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast, e até a próxima.